Olá pessoal, então hoje a gente está dando início a uma nova etapa desse canal que eu achei por bem que tivesse o nome de No Barco de Pedro. O que quer dizer No Barco de Pedro? Quer dizer que nós buscamos estar juntos da Santa Igreja, né? O barco de Pedro era aquele barco que no episódio da tempestade acalmada, que está em Marcos 4,35, víamos os apóstolos reunidos com Jesus e uma tempestade de vento que fazia com que a água do mar entrasse no barco. E aí eu quero ler para vocês, mas antes de começar esse vídeo, como toda nova estreia que tem aqui, eu entrego nas mãos de Nossa Senhora. Tudo que fazemos, fazemos através dela. Então peçamos a sua intercessão, né, e a proteção materna para tudo que nós formos fazer aqui em diante sob este título. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. Depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quis trazer vocês para um ambiente suave, porque nesse episódio da tempestade acalmada é o que acontece, né? Uma bonança. Então, aqui a gente tem um cenário de natureza, né? A gente tem um cenário de paz e, curiosamente, as cores de Maria, branco e azul. Então, eu gostaria de passar isso para vocês. Por quê? Porque quando a gente tem a segurança no que a gente fala, no que a gente estuda, no que a gente lê da Santa Igreja, o que vem é a paz, essa calma dessa tempestade, né? E nos ensinam os teólogos que essa tempestade que estava em volta desse barco onde estava Pedro são as ondas, né? Essa tempestade, essa força que vem contra a igreja, né? Essas ondas que querem inundar a igreja, né? Essa invasão que muitas vezes existe dentro da própria igreja. Então eu gostaria de ler para vocês, com a licença, Marcos 4,35, diz assim: Disse-lhes naquele dia ao cair da tarde: Passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram de modo como estava no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que palavra da salvação? Porque todos os atos que Cristo quis que constassem nos evangelhos, né, os 4 evangelistas, são atos salvíficos. Não é um ato de meramente não permitir que um barco afunde. É um ato que vai para além do tempo, porque a palavra de Deus ela é eterna, né? Então, se eu disser que aquele ato de Cristo foi para aquele momento que estava acontecendo, aquela catástrofe natural, eu posso dizer que se encerrou a mensagem ali. Não tenho mais nada a dizer, simplesmente foi uma tempestade acalmada, mas não. Tudo que Cristo fez foi um ato de salvação à sua igreja. O seu corpo místico. Ali estava reunido ele e seus sucessores, apóstolos, sob o primado de Pedro, que o entregou mais para frente. Então, o que isso quer nos dizer? Primeiro, o nosso barco, a nossa igreja, não está navegando nesse mar sozinho. Há outros barcos em volta dela que também se beneficiaram dessa tempestade acalmada, não é? Diz bem claro aqui, né? Havia outros barcos. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente defende a Santa Igreja Católica, sob o primado de Pedro,
estamos defendendo as demais igrejas. Por quê? Porque elas usufruem da salvação através dos sacramentos da Santa Igreja Católica, assim nos ensina o Catecismo. A igreja irradia suas bênçãos para o mundo, até para os não crentes, né? A Lumen Gentium diz isso, a Dominus Jesus diz isso. As luzes de Cristo atingem os seres humanos, eles compreendendo ou não essas luzes. Então, defender a Santa Igreja, na verdade, é uma defesa à humanidade. Toda vez que a gente se coloca abaixo de Pedro, a gente se integra na unidade com o projeto salvífico de Cristo. É por isso que eu quero criar essa vertente do canal, porque desde o início, desde quando comecei esse canal foi inspirado sob a luz de Dom Estevão, que defendia a fé católica. A igreja é defendida por Cristo. O nosso corpo, o corpo místico da igreja, é defendido pelo próprio Cristo. Ele não precisa de defesa, eu não preciso defender, né, o que está acontecendo na igreja, não. Eu tenho que defender contra os desvios da fé. E a Fratelli Tutti, por estar sendo muito atacada, né, resolvemos, aliás, outras, como a querida Amazônia, né, já tínhamos feito isso aqui, mas resolvemos ser um pouco mais específico, porque o meu irmão, como disse no início do vídeo, Carlos Filho, ele conseguiu estender uma base de compreensão para Fratelli Tutti, permeando as diversas arquiteturas que estão espalhadas pelo mundo como formas de dominação. Então, ao conversarmos, vimos na Fratelli Tutti uma arma que está muito bem posta, bem fincada nessas estruturas que ele vai apresentar nesse vídeo que vai subir já já. Então, a partir dessa leitura, eu gostaria de realmente fazer um trabalho aqui, de receber outras pessoas como ele, né, que possam, com substância, né, com embasamento, defender. Um dos livros que ele usou está aqui na minha mão, inclusive é dele, ele me emprestou, é o do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, de David Horowitz e John Perazzo. Esse livro aqui que ele recomenda que vocês leiam. Para terminar, eu quero que seja bem curto, eu quero dizer para vocês que esse barco no qual nós fazemos questão de estar, né, e lutamos diariamente contra as nossas próprias paixões, contra aquilo que o mundo fica querendo nos impor e contra o próprio demônio, que é bom identificar ele sempre em cada vídeo, né, porque a ação dele é clara e permanente. Ele não vai descansar até o último momento em que essa igreja estiver no mundo, até a sua conclusão final, né? Esse embate é muito claro, dito também no Apocalipse, mas eu queria dizer para vocês um resumo que faz o Catecismo da Igreja Católica a partir do 866, o que é essa igreja que na qual nós estamos inseridos. Prestem atenção. A igreja, em primeiro lugar, ela é una. Tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. Em segundo lugar, ela é santa. O Deus Santíssimo é seu autor. Cristo, seu esposo, entregou-se por ela para santificá-la. Nossa igreja não foi fundada por um homem qualquer. Nossa igreja foi fundada por Deus. Deus é seu autor. Deus enviou Cristo em missão, que ele, por conseguinte, nos envia em missão para estender em seu corpo místico a salvação da humanidade. Então, ele, Cristo, é esposo e entregou-se por ela para santificá-la. É por isso que a igreja nasce do lado perfurado de Cristo. Porque ela é Adão e Eva, né? Eles têm essa pré-figuração da união de Cristo com essa igreja. Cristo, o novo Adão, lado do qual jorrou sangue e água e fundou, né? Fez nascer sua esposa, a igreja, que somos nós. Então, do lado de Adão saiu Eva, do lado de Cristo saiu a igreja, ele é seu esposo. O Espírito de Santidade a vivifica, não somos nós. É o Espírito que habita em nós através dos sacramentos e da manutenção dessa unidade através do sacramento da penitência, da Eucaristia, a começar do batismo, desenvolvendo nossos dons. É o Espírito que atua na igreja, é o Espírito que atua em mim e é o Espírito que atua em você. Embora congregue pecadores, ela é imaculada.
feita de imaculados. Ela é imaculada. Por quê? Porque é o Espírito, o seu esposo, né? Ele a torna pura e sem mancha, mas feita de maculados. Como diz aqui na expressão em latim, ex maculatis immaculata. Nos santos brilha a santidade da igreja. Em Maria, ela já é toda santa, né? Por quê? Porque Maria é essa perfeição, né? Ela é, como diz na ladainha lauretana, ela é o espelho da perfeição. Que perfeição é essa? A perfeição da igreja, toda obediente, né? Pura, né? Nascida imaculada, sem pecado original. Então, a Maria é a que brilha, né? Nos santos brilha a santidade da igreja. A igreja católica, em terceiro lugar, ela anuncia a totalidade da fé, né? Então, é através da igreja que se conhece a verdade. É através dela que Cristo se revela. Ele é a plenitude dos tempos. Ele revela o que foi prefigurado no Antigo Testamento, né? Na civilização primitiva. E depois ele vem e entrega tudo o que recebeu do seu Pai, né? Ele é o dom total de Deus para a humanidade. Então é por isso que ela ministra, traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação. É enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos. Ela é, por sua própria natureza, missionária. O Jesus não estava cumprindo a missão quando aquele barco era, né, chacoalhado pelas águas, indo de uma margem a outra. Que margem é essa que nós temos que passar? Que mar é esse que nós navegamos? É o mundo. E essa margem é a gente sair desse momento que estamos agora para o nosso fim último, com ele dentro da barca, acalmando a tempestade. Silêncio, quieto. É ele que manda, não somos nós, né? Então ela é católica porque ela tem essa missionariedade. E a gente está indo no mês das missões e como é importante surgir essa vertente aqui nesse canal, né? Barco de Pedro não é qualquer lugar. É um lugar no qual nós somos convidados a dar nossa vida, até o martírio se for necessário. A igreja, por fim, é apostólica. Ela está construída sobre fundamentos duradouros. Nada pode abalar. Nada pode abalar, porque foi o Rei do Universo, aquele que fez tudo que há, que existe, que constituiu seus fundamentos sobre o quê? Sobre os 12 apóstolos do Cordeiro, né? Ela é indestrutível, infalivelmente mantida na verdade. Ora, meus irmãos, ou a gente crê nisso, ou a gente não crê, né? Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos. Então, quem a governa? Cristo. Cristo a governa, tá? Presentes em seus sucessores, no Papa e no Colégio dos Bispos. Então, essa hierarquia ela é muito importante, porque os bispos só agem em unidade se estiverem em consonância com o que o Papa diz. Porque o Papa é o preposto de Cristo, né? Ele é o vigário de Cristo, é o substituto de Cristo. Foi Cristo quem assim quis e disse a Simão Pedro, né? Simão, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, é por isso que ela é firme, ela é indestrutível e ela é a figura da rocha. Então, a casa, o nosso espírito, construído sobre a rocha, né? A casa construída sobre a rocha é o quê? Inabalável, né? Por fim, a única igreja de Cristo, que no símbolo confessamos, una, santa, católica, apostólica, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível se encontrem numerosos elementos de santificação e de verdade, né? Como a gente já falou aqui em outros vídeos, que justamente esses barcos que estavam à volta e que também tiveram suas tempestades acalmadas pela presença de Cristo, conhecendo ou não, tá? Então era isso que eu queria ler. Ouça um vídeo dele porque é muito importante. Ele vai subir já depois desse. Fiquem com Deus, salve Maria e viva o barco de Pedro. Ele atravessa sem risco. Fiquem com Deus.